Olha só, Peter Jordan foi no Vilela falando sobre a guerra cultural de nerdolas e... bora ver. Omelete. A omelete eu tiro meu chapéu. Foi aquilo que você tava falando. O quê? Calma, peraí. Presta atenção que é importante, pessoal. O Vilela criou um pra quem eu tiro meu chapéu? Não é possível. Então, peraí, o Peter Jordan não... Ele tira o chapéu pro Omelete? Vamos ver. Omelete. A omelete eu tiro meu chapéu. Foi aquilo que você tava falando, né? Foi o começo, Cara. Você assistiu Omelete direto. Porra, cara, o omelete... Pra quem você tira o chapéu? Você tira o chapéu pro Omelete? O omeletezinho gostosinho dentro do pão é bom, né? Ô, meu, apertei o botão errado. Deixa eu voltar aqui pra baixo. Eu realmente sou fã. Eu gosto dos caras que estão ali produzindo. Porra, eu gosto do... Forlani, Pierre, Betão, Otávio. São os caras que, cara, me trataram como brother, como amigo. Né? Foram na minha casa, porra. Eles só me trataram super bem, então... Vieram aqui? Não, foram lá na Califórnia, mas já me receberam na casa deles também. O Pierre veio aqui já algumas vezes. Então, pô, eu só desejo todo sucesso do mundo. Mais ainda do que o Pierre, do que o Omelete já tem. Os caras meio que... Eles são tendência, cara. Isso que eu ia falar, eles transformaram... Pra quem você tira a cueca? Isso aí, ó. E lá vem mais! Isso aí é um excelente nome pra quadro, hein? Pra quem você tira a cueca? Esse universo nerd numa coisa vendável, né? Eles e o Jovem Nerd transformaram isso numa indústria, né? Isso, exatamente. Não, calma. Não. Discordo. E voltando. Gente, para com isso, né, porra? Todo filme americano já é feito, ainda mais esse de cultura pop, já é feito pensando nos bonecos. Vocês sabem disso. Todo mundo que acompanha a cultura pop sabe que muitas vezes o roteiro de um filme volta porque o estúdio fala assim, tá, essa história é boa, mas cadê o bonequinho? Quero um boneco aqui, ó. Eu quero um Baby Yoda pra poder vender. Tanto que dizem que a grande estratégia vencedora do George Lucas lá no começo, quando ele vendeu os roteiros, os direitos de Star Wars, foi que ele receberia, não só por ser o dono da franquia, né? Mas ele receberia uma porcentagem na venda dos bonecos. E aí vendeu muito boneco, obviamente, né? Não tem como não tirar chapéu pros caras. Os caras estão lá... Cara, quando eu descobri que desenho animado, esses da Hasbro, da Mattel, eles fazem desenho animado pra vender boneco, eu fiquei, caralho. Isso da gente, Pô, né? cara, eu olho pros caras como referência, né? A DCU... É. eu tiro meu chapéu. Falando um pouco disso, né? Eu tiro meu chapéu pro DCU. Apesar de não ter mandado bem nos filmes, pô, cara, mas... tentou. Porque, assim, o DCU, eu acho que foi atrapalhado pela própria Warner, sabe? Que Por quê? tesourou os bastidores ali, começou a tesourar. Não deu liberdade pra quem tava fazendo, pros diretores, pros criadores ali. Então, assim, cara, eu gostei de vários filmes, a maioria eu gostei, então não tem como não tirar o chapéu. Nerdolas, quem tava falando, né? Pô, Nerdolas, presta atenção, cara. Nerdolas eu tiro meu chapéu, tiro minha carteira. De onde veio esse termo, Nerdolas? Cara, Nerdolas foi o seguinte, nerd era um tema pejorativo. Nerd era um tema pejorativo. Quando era criança. Mas aí que tá, esse tema nerd era pejorativo no Brasil, porque, ó, quando eu era criança, passava aqueles filmes do SBT, né? Porks, não sei o que, sabe essas paradas? E os caras ficavam chamando lá o povo, os nerds do filme, né? Que eram os caras espinhentos, de nerd, num termo pejorativo. Mas no Brasil, mano, pelo menos aqui, ó, na minha região, o máximo que eu vi era o CDF e ele ainda não era um termo pejorativo. Ele era só assim, o cara que ficava sempre ali estudando e não se entrosava muito. Então, eu não sei, vocês aí, do chat, quando vocês eram estudantes, jovens estudantes, rolava esse papo de nerd e era pejorativo? Porque me parece que é uma coisa que não é nossa não, mano. Tipo do Brasil. Aí na minha época era CDF também, ó. Pois é, e nem era pejorativo. O CDF tinha até um certo respeito, assim, porque ele era a pessoa que tirava boas notas. Ele só não tinha o traquejo social de escola, porque o traquejo social de escola é difícil mesmo. Meu sonho era ser nerd quando eu era criança, jogar videogame e ser inteligente. Aí, ó. CDF, cu de ferro. Quando eu descobri que era isso também, eu fiquei chocado. Eu falei, o quê? Eu também não sabia, não. Criança era pra botar o cara pra baixo. Lembra? Vingança dos Nerds. Vingança, era sempre pra zoar os caras. Só que nerd virou uma cultura, né? O nerd de ontem é o rico de amanhã. Então tem essa coisa. Então, o nerd virou um... Ó, isso aqui você tá sendo generoso, né? O nerd de ontem é o rico de amanhã, tu tá sendo generoso, tá? Não vem com essa, não. Os ricos de hoje não era simplesmente nerd, tá? Esses ricos que vocês vê, ele não é porque eles eram nerd, é porque eles eram de família que tinha boa condição financeira, né, porra? Status hoje. E as pessoas quiseram resgatar essa coisa pejorativa transformando o nerd em nerdola.
Nerdola, ou seja, colocando Nerdola como um cara chato. Só que eu não vejo assim. O virgão, né? É, o Nerdola virgão. Eu não vejo assim. Eu vejo o Nerdola como o cara que realmente consome, como o nerd que consome aquilo. O que é fidelidade? Me parece que não, aqui me parece que o que o Peter tá fazendo é só dar uma ressignificada, porque afinal de contas esse é o público dele, né? Ele jamais... Eu vou falar mal do meu público, né? Porra, eu quero que você seja esses caras otários mesmo assim, porque vocês vão continuar alimentando meus views aqui, ó. Qual o problema de ter um fanservice, ter uma fidelidade, um personagem que é parecido com quadrinhos? O Nerdola é o cara que quer divertir. Tem sim um problema, Peter Jordan. Porra, todas as obras cinematográficas que a gente admira, a gente admira porque elas são adaptações de livros e tal, e por ser adaptações tem mudanças. Agora, olha só, quando virou indústria o cinema de herói, e o cinema de herói, ele é basicamente a mesma história, né? Só muda ali o personagem. Tem que ter diferença, pô. Não dá pra ser igual, né? Chocolate é porque a gente é do interior, é diferente a relação do bolo em brincadeiras e ir sozinho pra escola. Acredito. Diversidade, mas quer diversidade de inclusão, não de substituição. Entende? Então, cara, tem Nerdola que realmente vê lacração em tudo? Tem. Que passa do ponto. Que passa do ponto, mas eu vejo também o lado do cara. É tanta lacração que tem, cara, que o cara não aguenta mais. Colocar Branca de Neve não pode ter anão. Pronto, acabou a lacração. Começou a lacração. Não. Porra, brother. E aí tirou a inclusão dos anões. É. Tirou a inclusão dos anões, cara. É Branca de Neve e os 7 Anões. E não é Branca de Neve, é Latina de Neve, né? Sei lá, Latina, não sei o quê, com os 8 adultos. Mas não vai ter anão mesmo? Não, vão ser 8 adultos. Não sei se é a Disney que vai fazer. Olha só, não vai ser anão, vai ser adulto. Que sofrimentinho, né? Ai! E anão é uma criança, né? Então é o cara que tá lá, porra, batendo na tecla, reclamando, e é o cara que faz acontecer o Nerdola. Peraí, tá me falando, peraí. Tá falando pra nós que tem nerd de Branca de Neve? Tu tá falando que esse nerd do herói tá aí preocupado mesmo com o filme da Branca de Neve? Um filme pra criança? Ah, meu irmão. Minha nossa, Nerdola foi o cara que fez o Sonic mudar aquele visual tosco da Carreta Furacão. Sonic tinha... Coloca aí. Quem Foi só nerd. reclamou foi o Senão Nerdola. ia sair daquele jeito. Era nerd. Todo mundo no Twitter, tudo Nerdola. Não, hoje se aparece um Sonic Chernobyl e vem um canal Nerdola e reclama, os caras, olha lá o Nerdola reclamando. Porra, na boa, cara. Na boa, deixa o cara reclamar, porque a gente teve um Sonic bom. Mas eu tenho que fazer também um aviso também. O pessoal acha que o pessoal só reclama de... esse personagem só reclama de personagem feminino. Como é que é? O cara de hoje é o cara rico de amanhã. É a música da banda com aquele cara do Charles. A música é Skater Boy da Avril Lavigne, né? Lembra que o Skater Boy da Avril Lavigne é um cara também que foi ignorado e depois ficou rico? Virou um rockstar? Cara, os caras reclamam do Coringa, lembra? Sempre vão reclamar do Coringa, sempre vão reclamar do Batman. Homem também, os caras reclamam com tudo. Cara, a gente reclama mais dos homens do que mulher. Lembra do Coringa? Do Coringa, do Jared Leto. Não, do mesmo do que morreu. O Heath Ledger? É. Teve gente reclamando dele? Não Antes, lembro. no começo, quando anunciaram, reclamaram. Reclamaram desse Batman. Tudo, Robert Pattinson. Que ficou bom pra caramba. Faz parte, né? Cara, é isso que movimenta. Peraí, então o problema não é... então a lacração não é de agora. Só que depois vai lá e o Nerdola falou, porra, gostei, curti. Olha aí, o Noia de hoje é o rico de amanhã. Avril Lavigne, exato. Curti. Agora, cara, e assim, a gente não pode tirar a opinião do Nerdola. Se o Nerdola acha a atriz diferente, a atriz ruim pra que... Não, calma. Essa citação aí, você tá falando dos caras que estavam reclamando da menina que foi escolhida pra ser a Supergirl agora, né? Que é a mina do Game of Thrones, que é uma puta atriz, mas que os caras estão achando feinha. É isso, né, não, Peter? Supostamente? Se o Nerdola acha a atriz diferente, a atriz ruim pra aquele personagem, pô, é a opinião do cara. E se a gente acha ele burro pra caralho por falar isso, é a nossa opinião também, cara. Deixa o cara falar que achou... A gente deixa, inclusive, a gente só reage e fala que ele é burro pra caralho. Fulano feio, fulana feia, não combinou com o papel, não gostei, achei ruim. Pô, o cara tem a opinião dele. Fica tolindo. É porque o nerd, Peter, o Nerdola, o que ele quer? Ele quer a fidelidade do quadrinho, né? Que é uma mulher gostosa, de roupa colada, coladinha. É isso que ele quer, né? A gente não vamos se enganar aqui, né? Porque tem essa guerra entre nerdolas e lacrolas, que as pessoas chamam, né? Que guerra é essa? Breaking News, CNN. Atenção, existe um conflito rolando entre lacrolas e nerdolas. Nunca ouvi falar, né?
O Nerdola que é a mãe dele fazendo Nescau toda manhã. Exatamente. O Nerdola que é uma heroína com 3 litros de peito. Olha, ó. Excelente comentário. Roupas coladinhas, igual o X-Men dos anos 90. Isso que ele quer, né? Porra, irmão. E Lacrola, por exemplo, o Nerdola é o cara que dizem que vê lacração em tudo. Lacrola é o cara que enxerga que todo mundo é Nerdola. Ah, entendi. Existe alguém assim? Virei aqui, todo mundo é Nerdola. Todo mundo é Nerdola. Não pode reclamar. Reclamou, Reclamou, então tá errado. Tá errado. Então, porra, são os 2 extremos, cara. 2 extremos. Não dá, cara. Exato. Tira o chapéu sim, tira o Último. chapéu. Eu tiro o chapéu pra esta coisa. Tá aí, mais uma do Peter Jordan. Se inscreva no canal. Que aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho pra membros e... Obrigado.